Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Eduardo Roberto e hoje vamos falar de uma das funções mais queridinhas aí no mundo do Excel, o PROC-V e PROC-H. Vamos falar quais são as vantagens e desvantagens, quais são as limitações dessa função e entender definitivamente como é que usa a função PROC-V. Essa semana ainda eu recebi de um aluno uma dúvida sobre a utilização do PROC-V e por isso resolvi gravar essa aula. Eu acho que é uma aula importante, porque é uma das funções que você vai mais encontrar dentro das planilhas por aí, e isso pode ser útil para muita gente. Se você ainda não é assinante do canal, eu convido você a assinar o canal, porque é de suma importância para nós que tenhamos pessoas curtindo, comentando e assinando o canal para que isso seja relevante para o YouTube e nosso material gratuito seja devidamente distribuído aí a quem necessita. Ok? Então, vamos à aula, vamos falar um pouco sobre PROC-V e sobre PROC-H. Então, aqui tem uma planilhinha. Eu criei aqui um resuminho para que a gente possa nos guiar e possa nos ajudar no dia a dia. Então, ela na verdade ela está dentro do grupo de fórmulas de pesquisa e referência, tá? Que tem como objetivo, através de uma chave, um código, uma descrição, algo parecido, trazer um valor de uma outra coluna. Então, você tem lá, por exemplo, o código do cliente e ele vai trazer qual é o e-mail do cliente, qual é o endereço, qual é o CNPJ e assim sucessivamente. Então, não é uma função que soma, por exemplo, valores de um determinado coluna. Mas ele pode trazer o valor? Pode trazer o valor, mas ele vai trazer o valor único, o primeiro valor que ele encontrar. Então ele tem um uso bem específico, só que ele é bem poderoso, ajuda bastante quando você está buscando tabelas e procurando preencher tabelas com informações relevantes. Ok? Então ele tem a sintaxe dela, vamos falar mais do PROC-V, porque PROC-V seguramente é mais utilizado, porque a maioria das tabelas tem na verdade o PROC-V é porque é vertical, né? E o PROC-H é porque é horizontal. Na verdade, essa é o formato que mais o vertical é o que mais se tem, é o que mais se recebe tabelas de sistemas automatizados, ok? Então vamos lá. A sintaxe é: eu primeiro informo qual é o valor procurado, ou seja, eu dou qual é a chave, que chave eu estou buscando. No segundo momento, eu tenho que informar qual é a tabela, qual é a matriz, eu tenho que delimitar uma certa matriz dentro da minha tabela, uma certa região, e daí vem a primeira coisa importante. A primeira função importante é que a primeira coluna dessa matriz obrigatoriamente tem que ser onde tem a chave, onde eu vou buscar. Então ele vai buscar o quê? Na matriz, aonde tiver na primeira coluna, tem que ser a coluna que tem a informação. Depois eu vou indicar qual coluna que eu quero que ele retorne e o tipo de correspondência, se é uma correspondência exata ou aproximada. E a gente vai ver daqui a pouco como isso funciona direitinho e vai ficar bem legal, tá? Então vamos lá. Eu pus aqui algumas informações e o PROC-H é da mesma forma, só que funciona na horizontal. Valor procurado, matriz, só que aí é o número de linha que você quer e o tipo de correspondência. Ok? Então como funciona? Por exemplo, se eu marcar uma matriz como essa, né, tenho ela aqui, se eu marcar essa matriz, né, o que acontecerá é que ele vai buscar na primeira coluna aqui, ele vai buscar o código. E eu vou indicar se eu quero uma, duas, três, quatro colunas. Se eu disser quatro colunas, ele vai me trazer essa coluna aqui, essa informação. No caso aqui, se eu pus o código 3, me trará 6. Ok? Então, assim, ele parece ser simples, só que existe a sintaxe, não pode ser mudada a sequência, obviamente, tá? E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente marca a matriz e vai copiar essa fórmula com a referência relativa e absoluta. E se você tem dúvida de como usa a referência relativa e absoluta, procure aqui no canal. Você vai encontrar vídeos onde explicam como usar a referência relativa e absoluta de forma correta. Ok? Vamos fazer alguns exemplos e vocês vão entender rapidamente. Muito bem, vamos a algumas informações importantes. A primeira é o valor aqui, que nesse exemplo está na primeira coluna. Tá? O valor da coluna no exemplo 4 indica quantas colunas ele deve andar para a direita. Então aqui ele está indicando o seguinte: como ele está, PROC-V, o J20, né, que é o que é essa informação, né, nesse grupo, 1, 2, 3, 4 é a quarta coluna. Ok?
Outra coisa, quando a fórmula encontra o primeiro item, ela para a busca. Isso é muito importante. O pessoal esquece dessa informação. Então, se eu tiver valores duplicados, repetidos, o primeiro que ele encontrar, ele vai parar. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma busca onde tinha um número do pedido, só que eram de dois sistemas diferentes, né? É uma empresa que tem dois CNPJs, só que em algum momento esses números de pedidos se encontravam, ou seja, tinham números repetidos, um referente a uma empresa e outro de outro CNPJ. O que aconteceu? Ele encontrava o primeiro, começou a trazer alguns valores equivocados, porque quando ele encontra o primeiro, ele vai varrendo. Se ele fosse varrendo, quando ele encontra o primeiro, ele para, conta as colunas que você pediu para ele contar, verifica se é exato ou aproximado do que você busca e traz a informação. Então ele para a busca e isso pode te atrapalhar aí se você está buscando. Por isso que ele não serve para somar, por exemplo. Se você quer somar a quantidade de um determinado item, ele não serve porque ele vai encontrar o primeiro pedido que ele encontrar e vai parar, não vai parar. Tá? Se não encontrar, aparece um erro, um NA, o que é bom, e às vezes, né, o que acontece porque a gente percebe que o item não existe naquela tabela específica. Se não estiver dentro da região selecionada, suponha que você marque, que nem nesse exemplo aqui, olha, se eu marcar, se eu fiz uma matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas e pedir para ele trazer a coluna 6, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro de referência, ele vai dizer assim, olha, não existe, você não marcou uma matriz que tenha 6 colunas, eu não posso trazer a 6ª coluna para você, porque ela não foi marcada. Ok? Outro ponto, não difere maiúsculo e minúsculo, ou seja, para ele é a mesma coisa. Outro, é possível utilizar caractere coringa para efetuar buscas. E aí também tem uma aula específica no canal de como usar caractere coringa, quais são os caracteres coringas, ou seja, se eu tiver parte do nome, ele também traz, né? Desde que ele encontre parte e você coloque a regra correta. Legal? Incluir colunas dentro da região pode causar erros, então esse é o erro mais comum. Eu venho aqui, entre o mês 1 e 2, incluo outro mês. Mudou a sequência de colunas. Tem mais colunas do que antes. E aí, isso pode dar erro na minha conta. Legal? Números são diferentes de texto. É outra coisa muito importante. Às vezes vem da base, vem como um numeral, porém ele está com um caractere diferente e ele entende como texto. Pronto, já não vai encontrar mais. Ok? E 95% das vezes se utiliza correspondência exata. Assim, eu diria até mais. Eu acho que 99% das vezes se utiliza exata, mas também pode se utilizar o aproximado, a gente vai ver um exemplo aqui. Ok? Então é isso, então vamos aos exemplos, sem mais delongas, eu vou clicar na outra aba e vamos fazer o exemplo. Eu tenho uma tabelinha aqui, eu tenho o ID, o nome do aluno, o sobrenome, o e-mail e qual a série que ele está. No primeiro exemplo aqui, eu quero, trazendo, por exemplo, o ID da pessoa, eu quero que ele me traga qual que é o e-mail. Então eu vou acionar um assistente de função, vou fazer agora utilizando o assistente de função. Eu vou clicar aqui em função, ok? Vou procurar por procv, tá aqui, ó, mas eu posso digitar também procv e ir, ele vai encontrar, então ok. Muito bem. E o assistente de função ele é muito prático para a gente, porque ele já traz a indicação do que a gente procura. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é 12. Venho aqui e clico no 12. Ok? Vou para a próxima. Qual é a matriz tabela? Lembrando que obrigatoriamente a primeira coluna tem que ser onde ele vai buscar. Se ele está falando de ID do aluno, é a coluna B. Então eu tenho que começar marcando a B. Nesse caso é obrigatório. Eu marco aqui a B, seleciono e venho em toda a tabela. Eu posso também travar toda essa tabela para que se eu precisasse copiar essa fórmula, ela tivesse. Então dou um F4, aquele atalho famoso, já congelei tudo. E aí eu quero saber o que? Eu quero o e-mail. Então vamos contar comigo. B é 1, C é 2, D é 3 e E é 4. Então, coluna 4. E eu quero que seja exato. Note bem que antes de dar OK, eu vou até pôr aqui para cima, veja o que acontece. O que acontece aqui, olha. Ele já está me dando, eu pus lá que é 12, qual é a tabela, qual é o número da coluna, e ele já me dá a dica aqui, ó, qual é o valor que ele está encontrando. Ele está me mostrando que ele vai encontrar. Eu ainda não fechei a fórmula, tá? Mas ele já está. E aqui é importante prestar atenção, porque às vezes já parece que vai dar erro. Ele já mostra para você que você tem que há algo errado. Então, é importante quando a gente usar esse assistente que a gente fique atento a isso, porque ele já está
dando umas boas dicas aqui pra gente do que vai acontecer. Quando eu dou OK, pronto, está feito. Então ele está procurando 12, ele trouxe Paulo Coelho. Se eu pôr 456, olha o que acontece. Ele muda o 456, Ana Maria. Se eu pôr 233, agora imagina que eu tenho que esse aqui vire 233 também, tá? Ele está achando agora o Mário, né? Ele está achando 233, ele está achando o Mário Carrara aqui, ó. Se esse aqui virar 233, olha o que acontece. Ele vai trazer a Maria Oliveira, porque ele vai encontrar primeiro esse 233 e vai parar. Então, por isso que eu falei que se tiver duplicado, ele dá erro. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. De novo. Então, vamos lá. Agora nós temos o nome, né? Então, partindo de uma lista muito pequena, que tem apenas um nome. E eu quero saber qual que é a série. Então, de novo, assistente de função, né? PROC-V. Ok, vamos lá. Valor procurado. O valor procurado é Paulo. Eu estou procurando o nome Paulo. Qual é a matriz tabela? Muito bem. Da outra vez marcamos desde a B, lembra? Começamos da coluna B. Porém, agora nós estamos buscando o nome que está na coluna C. Então, eu obrigatoriamente tenho que começar da C. Então, eu marco da C e marco até a série. Vou dar F4 para travar mais uma vez e vamos lá. Eu quero saber a série. Então, o nome é 1, sobrenome é 2, o e-mail é 3, o F é 4 novamente. Tá? Apesar de estar na coluna seguinte, é o 4 porque eu mudei a matriz. E uma vez que eu mude a matriz, eu tenho que ajustar para qual é a coluna correta. Daí, de novo, olha aqui, vamos lá. Né? De novo, ele está me trazendo aqui, ó, qual o resultado da operação? Quarta C. Né? Então, muito bem, parece que está tudo funcionando. Quando eu der OK, ele está funcionando. Por que ele trouxe quarta C e não trouxe quarta A? Se aqui também é Paulo. Porque ele parou. Se eu pôr em o que é Paula, se eu mudar para Paula, ele vai trazer quarta A, porque ele vai encontrar exato. Ok? Muito bem. Parece que está ficando claro, né? Então, para quem tinha dúvida, é assim que funciona o PROC-V. E agora eu tenho o Vicente e quero o sobrenome. Então, mesma coisa. Vamos lá. Igual. Eu posso também digitar a função se quiser, tá? Igual PROC-V. Olha que legal. Quando eu uso dessa forma, ele também me dá, só que de um outro formato. Eu comecei escrevendo PROC-V e abrir parênteses. Ele clica. Valor procurado. Veja que ficou em negrito. Né? Vou clicar no nome. Quando eu ponho ponto e vírgula, olha o negrito, mudou para matriz tabela. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela começa com o nome. Então, de novo, começa. E eu posso marcar só os dois se eu quiser, tá? Como eu quero o sobrenome, eu já sei qual a coluna que eu quero. Eu não preciso marcar toda, não. Dou um F4 para travar. Também não é obrigatório travar, porque eu não vou copiar essa fórmula, mas eu travo para a gente já ir acostumando com o conceito. Ponto e vírgula. Veja que agora ele está me perguntando qual é o número índice da coluna. Veja que ficou negrito o número índice da coluna. É 1, 2, é a 2. E eu quero exato, fecho parênteses, dou um enter e pronto. Vicente é o Carrara. Se eu ponho Ana, Ana é Ana Maria. Ok? Vamos voltar, Ctrl Z. Tudo bem até aqui? Muito bem. Vocês viram que para todos os casos nós colocamos 0 no final ou né, é a função falso. Na hora de ver que ele escreveu falso aqui, ó. Escreveu, eu acionei o assistente de função, ele escreveu falso. Então, o 0 você poderia escrever falso. Você vai ver em algumas situações que a pessoa escreveu falso ou verdadeiro, tanto faz. O 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Né? Então, nesse caso, eu quero uma busca exata. E quando é que eu uso uma busca aproximada? Imagine situações, por exemplo, salário. Eu tenho lá, olha, se o salário for menor que R$ 1.500, ele vai descontar R$ 100. Ou vai descontar 1%. Eu tenho salário de 1.500, de 1.499,20, 1.499,30. Eu posso ter N situações. Então, o meu número não é exato. Ele passa a não ser exato. Porque eu posso ter um range, uma faixa entre um número e outro. Nesse caso, eu devo usar sim. Posso usar um PROC-V, porém, ou um PROC-H, porém, é inexato. Quais são as regras? Primeira regra, eu tenho que ter uma tabela como essa, onde eu tenho os números em forma crescente. E eu tenho a menor porção. Então, de 0 a 3 é E. De 3 a 5 é D. De 5 a 6,5 é B. De 6,5 a 8 é A. De 8 a 9,5 é A+. Ok? Então, vejam que ela tem que ser crescente, tem que estar em ordem crescente, porque ele vai procurar e vai parar no inexato. Então, eu quero saber, o aluno tirou 9,5, qual é a avaliação dele? Então, vamos lá, vamos no assistente de função, né? Vou fazer o PROC-V aqui.
Vamos lá, qual é o valor procurado? O valor procurado, eu quero saber essa nota, qual é o grau dela. Qual é a tabela? A tabela está aqui, né? Posso marcar a tabela aqui. Vou travar, ok? Qual o índice da coluna? 2. Só que agora eu não quero mais 0, eu quero 1, eu quero verdadeiro para que ele entenda que seja aproximado. Ou seja, ele não vai buscar pelo valor exato, ele vai buscar por algo entre aquele número e o anterior, ok? Então, ok, perfeito. A mais. Se uma pessoa tirar 9, qual é a nota? A. E se ela tirar 8,1, é A. E se tirar 7, B. 7,2, B. Está funcionando. Né? Se tirar 1, nota E. Está entre 0 e 3. Ok? Então, com isso, a gente mostra um pouco mostrou tudo que tem dentro do PROC-V. Importante lembrar que quando usar que é a questão de estar usando faixas, né? Tem que estar em ordem crescente, não pode ser diferente. Então ele tem essas regrinhas. Por isso que às vezes o pessoal erra um pouco no PROC-V, por isso, não toma cuidado de incluir que a primeira coluna seja onde ele vai fazer a busca, de às vezes não contar, às vezes colunas ocultas, o pessoal erra muito também, sabe? Não percebe que ocultou alguma coluna e ele começa a dar erro. Beleza? Vamos fazer um PROC-H. O PROC-H é o mesmo conceito, só que em vez de procurar na horizontal, agora ele passa a procurar na vertical. Perdão, ao contrário. Na vertical vai procurar na horizontal, obviamente, é PROC-H. Ok? Então vamos lá. Assistir de função, vamos clicar aqui, PROC-H, vamos procurar PROC-H. Vamos procurar. Achou, beleza. Só que agora é o seguinte, o valor procurado é junho, eu quero que ele traga o mês de junho. Na matriz tabela, eu vou marcar a matriz tabela aqui, ó. Feito. E ele vai procurar na primeira linha. Então a primeira linha tem que estar inclusa nessa matriz tabela. Vou até marcar de novo, porque... Tá bom? F4. E aí ele vai perguntando que linha, ó. Se essa é a linha 1, essa aqui é a linha 2. Então eu vou pôr a linha 2 aqui, ó. Aqui H2, tá? Então ele vai trazer junho 789, tá lá. E vou falar que é exato, tem que ser exata. Então eu busca exata. Muito bem, tá ali. E se eu copiar isso para baixo, o que acontece? Vai dar erro, por quê? Porque ele está buscando, eu não travei aqui no junho, tá vendo? Por isso que está dando um erro, então eu não posso, eu teria que ter travado ali. Como eu não travei, como eu posso editar isso, eu posso vir aqui, dar no R aqui e posso travar o R. Só que se eu fizer isso, também vai dar erro. Quer ver o que vai acontecer? Vai mudar todo 789. Por quê? Porque eu marquei a linha 2. Eu poderia deixar ele automático. Quer ver como posso fazer automático? Em vez de colocar o 2 aqui, ó, posso vir aqui e falar para ele que é para pegar esse número. Ele vai substituir pelo valor da célula. E daí vai funcionar certinho. Eu posso fazer a tabela funcionar perfeitamente. Ok? Muito bem. Então, se você gostou da aula, faça um comentário, põe um gostei. É importante que, se você não é inscrito na aula, que você se inscreva aqui no canal, para que você receba, porque tem vídeo novo todo dia. Então é importante que você se inscreva, acione o sininho para que você seja lembrado quando tiver o conteúdo novo aqui, para você não perder nada. Isso é importante para o seu crescimento profissional e para você ter mais oportunidades. E se você, além dos vídeos diários, nós toda terça-feira temos uma aula ao vivo, às 21 horas, falando sobre Storytelling com Excel, onde eu falo de como fazer com que seus dados contem uma história. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e se te vejo do outro lado no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.